Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e o governo Lula completou seu primeiro mês com alguns erros, acertos, o que é normal em todo governo que se inicia, mas com alguns desgastes muito evitáveis. Eu vou falar de um em específico em que Lula disse algo e depois foi desautorizado por gente que faz parte do governo. Claro que isso teve uma repercussão grande. Vou falar também do Felipe Neto, que decidiu agora entrar e tentar influenciar na eleição para a presidência do Senado. Será que ele tem razão? Eu gravei esse vídeo pouco antes da votação começar. Vamos ver o que vai acontecer nessa disputa que promete ser apertada e emocionante por lá. E eu quero agradecer, nós estamos quase alcançando 122 mil inscritos, e se você chegou aqui e não está ainda e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, se assistiu o vídeo e gostar, mas só se gostar, manda o joinha pra cima, se não gostar, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Vamos lá, pessoal, então é o seguinte, o primeiro desgaste evitável que eu considero assim, foram muitos na verdade, mas o primeiro que eu quero falar aqui hoje, o governo colocou sigilo na lista com os 3.500 nomes, aproximadamente, que participaram do coquetel na festa da posse. Uma coisa é a cerimônia aberta ao público, a outra foi o coquetel que foi feito ali, oferecido. Enfim, a imprensa tinha solicitado os nomes e foi negado, alegando que se tratava de comitivas de outros países e que isso ia colocar a segurança deles em risco, algo que eu não entendi bem, porque o evento já tinha acontecido. Qual que seria o problema em divulgar? Eu fui nas redes sociais e cobrei. Mas isso aqui não é tão interessante assim, não tem problema, é dinheiro público sendo gasto com aqueles que foram lá comer e beber às nossas custas. Então, é um direito, tanto é que a imprensa tentou ter acesso a esses dados e esses dados foram negados num primeiro momento. A pressão foi grande e o governo acabou recuando corretamente. A gente tem que elogiar quando merecer elogio, criticar quando tiver que criticar e reconheço que era um erro antes e agora o governo acertou recuando e ontem decidiu soltar essa lista. E é um desgaste, dava para ter sido evitado, Agora eu fico pensando assim, aqueles que antes diziam que o governo estava certo, que não podia revelar mesmo, e agora vão dizer que o governo está certo em revelar? Então esse é o problema de quem está aí para defender o governo a qualquer custo. E aí quando se muda a posição fica meio perdido. E agora? Vai passar a criticar porque revelou os dados de quem foi na festa? Então realmente situação delicada de quem está acostumado a passar pano, o que não é o caso desse canal. Agora, um outro desgaste que dava para ter sido muito bem evitado, na verdade, assim, vários desgastes, Aquela viagem de Lula ao Uruguai e Argentina, enfim, ela continua gerando polêmica por conta de várias falas do atual presidente. E não foi só a polêmica em torno de ter chamado Temer de golpista, ou falar na discussão sobre a moeda comum, Teve uma fala que não agradou setores do próprio governo Lula, que foi desautorizado. Eu vou trazer para vocês aqui coluna do Igor Gadelha no Metrópolis, que vai dizer que conselheiros de Lula nas áreas política e de comunicação avaliaram negativamente as declarações sobre economia dadas pelo presidente brasileiro durante a viagem à Argentina nesta semana. As falas mais críticas foram as que Lula defendeu uma moeda comum entre Brasil e Argentina e que o BNDES volte a financiar obras de infraestrutura no exterior, o que, vejam bem, foi negado pelo próprio banco. Sob reserva, conselheiros de Lula afirmaram à coluna que as declarações do presidente geram rusgas desnecessárias à imagem dele logo nos primeiros meses do seu mandato. E esses conselheiros estão cobertos de razão, na minha opinião, qualquer de vocês. Esses conselheiros, vai dizer que a coluna, pontuaram que, se não existe previsão para avanço dos planos econômicos apontados, como integrantes da equipe econômica de Lula admitem, Lula nem deveria mencioná-los. Nem aqui, insisto, eles têm razão. Falar de algo que não está amadurecido internamente só gera um desgaste desnecessário, totalmente evitável. Marqueteiros, inclusive, que acompanham Lula desde a campanha, prometem conversar com o presidente e pedir que ele tente se policiar mais nos discursos, principalmente, vejam bem, na área econômica. E a coluna do Metrópolis informa: comandado pelo ex-ministro Aloysio Mercadante, o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, contrariou as falas recentes do presidente Lula sobre a instituição custear obras de infraestrutura no exterior. Na Argentina, Lula afirmou que o BNDES voltará a financiar projetos de países vizinhos, como o gasoduto para transportar gás de xisto produzido no campo de Vaca Muerta, na Patagônia,
até o Brasil. Mas aí vejam bem, o BNDES, porém, ressaltou que esse tipo de ajuda não está entre as prioridades do banco e destacou que uma mudança de rota dependeria de aprovação do TCU, Tribunal de Contas da União. E destaca ainda que a coluna que o BNDES pontuou ainda que a prioridade da instituição continuará sendo a produção e exportação brasileira. Eu vou até ler esse trecho aqui da nota. Os esforços do BNDES são no sentido de alavancar a exportação de produtos e bens produzidos no Brasil, gerando emprego e renda em nosso país e fortalecendo a integração regional das cadeias produtivas com escala, competitividade e valor agregado. Então aqui eu parabenizo, reconheço aqui que essa fala, na minha opinião, é um acerto do BNDES e do Mercadante, porque é o seguinte, independente das muitas mentiras que são divulgadas, espalhadas por aí em relação, né, ao dinheiro do BNDES que foi para fora e tal, a grande questão é, o BNDES aparenta, digo aparenta porque não se sabe ainda ao certo como é que está a situação, ou pelo menos não foi divulgado, aparenta não ter recursos suficientes para ajudar nem mesmo as empresas que atuam no Brasil e de preferências de pequeno e médio porte. Então será que nesse caso em que não tem recurso para todo mundo que está aqui, é uma boa alternativa você sair financiando gigantes brasileiras para atuarem lá fora? Ah, mas William, mas é que vai estar fortalecendo a empresa nacional atuando lá fora. Eu entendo, é uma discussão que deve ser feita, ok. Mas se tivesse dinheiro sobrando e se fizesse as coisas com muito critério, vá lá. Mas não parece ser o caso, ter dinheiro sobrando. Então eu entendo eventuais benefícios dessa operação defendida por Lula, mas insisto, né, que o BNDES seria muito melhor utilizado atuando forte, ajudando empresas brasileiras que atuam no Brasil. E aí, se a situação estiver muito controlada com dinheiro, né, jorrando para o alto, aí, quem sabe, essa alternativa do Lula aqui seja melhor aceita. Do ponto de vista político, óbvio que isso aqui iria repercutir mal, como repercutiu por conta do passado recente envolvendo esses recursos, em que parte deles, sim, não foram pagos, e aí o BNDES teve que acionar lá o fundo garantidor, uma espécie de seguro, mas que no fundo é pago com dinheiro público também. Então isso aqui é algo que o Lula disse e que poderia ser muito evitado. E a repercussão foi grande não só entre opositores, mas a imprensa também bateu pesado. E vejam aqui esse comentário do Felipe Moura Brasil, que repercutiu bastante, foi compartilhado pelo Samuel Pancher, enfim, viralizou aí nas redes sociais. Lula acusou de pura ignorância os brasileiros que o criticam pelo financiamento de engenharia para outros países. Na Argentina, ele também prometeu repetir o modelo para ajudar a construir um gasoduto. Na verdade, porém, a principal crítica ao financiamento de empreiteiros amigos de Lula pelo BNDES para obras em ditaduras e demais países governados por aliados de Lula decorre do oposto da ignorância, que é o conhecimento dos fatos históricos. Cuba e Venezuela deram calote no Brasil e até hoje devem 529 milhões de dólares no total ao BNDES. Ao longo desse processo de quitação, o banco precisou acionar o Fundo de Garantia de Exportação e acabou sendo ressarcido pelo Tesouro Nacional em 855 milhões de dólares. Ou seja, quem pagou pelos calotes dos aliados de Lula foram os contribuintes brasileiros. O prejuízo supera 4 bilhões de reais. Lula vai cobrar nosso dinheiro de volta? O petista faturou alto com a Odebrecht. Por palestras, recebeu quase 2.850.000 reais entre 2011 e 2014. Pelo Instituto, recebeu 4 milhões. A Odebrecht ainda fez reformas no sítio de Atibaia, frequentado por Lula. Os fatos históricos são teimosos. Seus registros sobrevivem a processos judiciais, de modo que intimidar os críticos com acusação de pura ignorância é apenas uma tentativa de passar a velha boiada no grito. Pega mal para quem se diz democrata. Essa fala dele aqui foi porque o Lula realmente acusou de ignorância quem critica essa proposta e tal, e aí o Felipe Moura Brasil fez esse comentário polêmico, muita gente até não gostou, mas eu trago e quero saber inclusive a opinião de vocês. Vocês concordam com o Felipe Moura Brasil, discordam, enfim, deixa aqui porque o comentário de vocês é muito importante. E eu quero falar aqui agora de um outro assunto, porque eu gravo esse vídeo antes da votação lá para a presidência do Senado, que tudo indica será emocionante e apertada, né? O Pacheco dava sinais que teria uma vantagem folgada, mas não é bem assim. Tanto não é que o governo Lula está entrando pesado, distribuindo cargos para indecisos. Já tem várias matérias na imprensa tratando disso. Inclusive, isso aqui levanta um questionamento, né? Será que, de fato, é papel do executivo ficar atuando de maneira tão forte e pesada no legislativo ali para eleger não apenas o presidente do Senado, mas o presidente do Congresso? Então, realmente, isso aqui não tem sido bem visto por muitos,
mas o governo Lula sabe, né, dos riscos que é caso o Marinho seja eleito presidente do Senado e ficar a Câmara na mão do Lira. Imagina, Câmara na mão do Lira e Senado na mão do Marinho. Então, né, bateu o desespero no governo, que está agora indo com tudo para tentar, né, manter o favoritismo de Pacheco, que ainda, né, neste momento é sim o favorito para vencer as eleições. Agora, né, entrou muita gente pesado para apoiar os dois principais candidatos. Digo os dois principais, que ainda tem o Girão. E até alguns influenciadores decidiram participar de maneira bem ativa, dentre eles Felipe Neto, que está do lado aí do Rodrigo Pacheco, que postou o seguinte no Twitter: senador Alessandro Vieira, você se destacou na CPI da Covid contra a gestão genocida de Bolsonaro. Agora apoia o capacho dele para a presidência do Senado? Essa vergonha manchará para sempre a sua imagem. Ainda dá tempo de mudar. Marinho não. É uma hashtag que ficou ontem entre os assuntos mais comentados, assim como Pacheco não. Então tá uma disputa acirrada aí no Twitter. Sim, o Alessandro Vieira fazia oposição ao Bolsonaro na CPI da Covid, declarou voto no Marinho lá nessa disputa pela presidência do Senado. Marinho, que é o candidato de Bolsonaro. Né? Outra, agora essa não influencer, mas jornalista, que decidiu dar uma cutucada nas redes sociais, foi Vera Magalhães, que foi lá e descreveu o seguinte: percepção geral em Brasília de que o senador Alessandro Vieira vai votar em Rogério Marinho. Não, ele chegou a declarar, então não é percepção. Isso aqui foi um voto declarado. Opositor ferrenho de Bolsonaro, sobretudo desde a pandemia, inclusive na CPI. Possível apoio ao candidato bolsonarista surpreende senadores. O Vieira rebateu Vera, né, e o Felipe basicamente com o mesmo argumento. Disse ele para ela: declarei voto no Marinho, entendo que mais 2 anos de Alcolumbre / Pacheco. Alcolumbre é o aliado do Pacheco, que é do União Brasil. Disse ele que são negativos para a casa e para o Brasil. A eleição presidencial acabou. Lula foi eleito legitimamente, inclusive com meu voto. Sobre a CPI, ela só existiu porque enfrentei no STF o engavetamento feito pelo Pacheco. Mas a Vera foi lá e fez a tréplica de forma bem irônica. Ah, porque se fosse Rogério Marinho, ele certamente instalaria a CPI da pandemia, é isso? Não, Rogério Marinho, na minha opinião, certamente não instalaria essa CPI. O Pacheco, na época, sim titubeou e teve que ser acionado ali, né, via STF, o que eu considero um erro, mas o Pacheco, né, deu as suas explicações, que particularmente eu discordo. Né, o que não quer dizer que eu considere o Pacheco pior do que o Marinho, não. Eu acho que é uma eleição para a presidência do Senado que não é o melhor dos mundos, mas o Pacheco, na minha opinião, ele tem algumas vantagens que o Marinho não tem. O Vieira rebateu e disse o seguinte: dei um exemplo da gestão Alcolumbre Pacheco, motivando minha decisão. Agora vejam bem, poderia também falar de orçamento secreto ou do engavetamento sistemático de proposituras de senadores que não são da patota. Como faço sempre, sou transparente, a crítica é livre e sempre será respeitada. Pô, Vieira, né, tem vários motivos para você falar que vai votar no Marinho e não votar no Pacheco, mas falar em orçamento secreto? Foi no governo Bolsonaro que surgiu isso. O governo Bolsonaro, com o Marinho, fez parte até o limite em que ele teve que sair para disputar o Senado, né, pelo estado do Rio Grande do Norte, e foi eleito. Então, assim, é totalmente incoerente falar em orçamento secreto, que o Pacheco também defende. Eu assisti o Pacheco em Roda Viva lá com a Vera Magalhães, fez uma defesa, olha, né, que eu discordo muito dessa defesa que o Pacheco fez, mas falar que vai votar no Marinho por conta do orçamento secreto, francamente, e falar sobre engavetamento sistemático, proposituras de senadores que não são da patota, será, né, supondo que isso aqui tenha acontecido de fato, não tem informações suficientes, mas será que ele acha que o Marinho vai tratar todos no Senado da mesma forma? Ou vai apenas mudar a patota? Enfim, cada um tem o direito de votar em quem quiser, mas o que surpreende é ver o Alessandro Vieira, que sim, aí eu tenho que concordar com o Felipe Neto nesse ponto, que se dizia crítico do Bolsonaro e do bolsonarismo, agora votando no candidato do Bolsonaro, que recebe o apoio, né, dos bolsonaristas lá no Senado, nas redes sociais, enfim. Então o Alessandro Vieira está sendo muito criticado nas redes sociais porque muitos contavam com o voto dele no Pacheco e esse voto será, tudo indica, no Marinho. E o que é que vocês acham? Estão torcendo por quem aí? Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.